A gente vai fazer o boneco Pedrinho. O tecido no sentido do fio, aí a auréola na lateral, e os moldes a gente risca assim na vertical, todos em pezinhos. Se você riscar deitadinho como eu coloquei aí, eles vão sair magrelos e compridos. Então a gente risca como eu mostrei. Riscou todos os moldes do corpinho, costurou no risco, deixando as aberturas e recortou. Eu já deixei adiantado o do Pedrinho, que é o bonequinho moreninho, abertura do bracinho, a cabeça, parte da frente, com margem de costura de 1 centímetro, para facilitar a costura da gente, e a parte, uma vez só a parte da frente, a parte de trás duplo, costura a parte menos ovalada, que é o fundo da cabeça, e a parte mais ovalada é a parte lateral, que você vai estar unindo com a parte da frente. Abre, une com a parte da frente, o meinho aí do topinho da cabeça, posiciona certinho com o meio da costura, da parte de trás da cabeça. A mesma coisa faz na parte do pescoço ali. Risco com risco. E aí, alfineta para facilitar a costura da gente. Pode colocar alfinete também na lateral. Puxa ali, acerta o meio da cabeça. E aí, costura em volta, deixando a abertura embaixo aí no pescoço. Depois corta, tirando excesso de tecido. Como deixei uma margem maior para facilitar a costura da gente. Pronto, para o tecido não correr, você alfineta também na lateral. Passou a costura em volta, dá um piquezinho aí na quina embaixo, cortou excesso de tecido e desvira. E vá vincando para ele ficar desvirado todo certinho. A parte de trás da cabeça. E pronto. O corpinho, os bracinhos, desvira normal. A perninha a gente vem primeiro desvira para depois a gente tá montando. Colando a solinha. Desvira. Vinca em volta. A solinha no papelão Paraná. Eu cortei 2, colei com cola quente, para que ele ficasse mais grossinho, mais resistente, porque como a gente põe muito plumante, para que esse papelão ele fique firme, não deixe a parte de baixo do pezinho meio arredondado. Encaixou, vai puxando e ajeitando. Você vai deixar uma margem aí de, no máximo, 1 centímetro. Certifique se toda a volta tá com a mesma quantidade de tecido, tá com mais ou menos 1 centímetro.
Essa costurinha fica no meio, da parte de trás da solinha, e a outra no meio, na parte da frente, para esse pezinho não tá ficando torto, gente. Aí mesmo ficou um pouquinho pro lado. Eu puxei. Agora a gente vai passar a cola quente. Pra tá colando a perninha na sola. Vai colando e apertando para poder o tecido ficar bem rente com o sapatinho e não criar aqueles gruminhos, aquelas bolinhas de cola quando esfria, que isso, se isso acontecer, o sapatinho, o pezinho não fica, a perninha não fica em pé certinha. Vamos fazer a mesma coisa com o outro, com a outra perninha. Vamos colocar a solinha. Ah, gente, assim, uma outra coisa, porque eu já recebi um feedback de um outro projeto e para deixar de aviso, assim, sobreaviso para vocês. Tem tecido tricoline, não me pergunte porque eu não sei, que a sola não encaixa, eu acho que eu não sei. Esse tecido, esse tricoline, ele é 100% algodão, mas e ele é um pouquinho encorpadinho, mas mesmo assim ele expande um pouquinho. Aí vocês viram, a sola encaixou perfeitamente. Então, assim, se vocês tiverem alguma sola... E, assim, eu fiz um teste com outro tecido, porque uma aluna minha me disse que o dela não coube de forma nenhuma, não conseguiu encaixar, e a gente não entendeu, e teve vídeo mostrando e tudo. Quando eu fiz com um outro, aí eu vou estar enchendo, gente. Quando eu fiz com um outro tricoline, realmente, às vezes é o tricoline, então se acontecer, vocês diminuem um pouquinho a sola. O plumante, coloca no pezinho, na parte da frente primeiro, vá colocando aos poucos, porque se você colocar muito plumante, vai ficar algum lugarzinho que não vai estar colocando plumante, entendeu? Vai ficar faltando. Então você vai colocando aos poucos, preenchendo todo o pezinho. Primeiro a frente, tá vendo aí? Ficou faltando, então empurra esse plumante lá pra frente, gente, para poder ficar lisinho, sem nenhum lugarzinho faltando plumante. Ele tem que ficar todo uniforme, bem durinho. Vai ajeitando. A perninha, eu gosto muito de usar o enchedor. Isso aí, gente, que eu tô usando é o enchedor, viu? É porque eu tirei o cabo. Porque para mim encher, como eu não tenho lugar certinho para estar segurando, então o cabo me atrapalhava. Aí eu peguei e tirei esse cabo, que aí eu seguro ele mais na parte de cima, na parte de baixo, no meio, depende do que eu tô enchendo na hora. Aí você vê, vai passando a mão, vê onde não tem ainda, para poder estar botando, viu? E assim, ficou só um pouquinho, põe só um pouquinho de plumante, para você não estar colocando demais e depois deixar torto. E aí empurra lá pro fundinho, no lugar onde estava faltando plumante.
É porque assim, às vezes a gente deixa, não, ele tá bom, não precisa. Só que no primeiro momento realmente não faz muita diferença, só que com o tempo o plumante ele vai assentando e aí daqui a pouco a peça fica com defeito. Principalmente num boneco que é estruturado, porque ele tem que ficar em pezinho, aí daqui a pouco ele tá ficando torto. Principalmente essa partezinha aí, gente, olha dessa curvatura aí que envolve também subindo aí a perninha, sempre bem cheinho, porque ela pode ficar murchinha, dobrar. Então assim, a perna, ela precisa ficar bem cheinha. Não só a perna, mas a perna, o corpinho, a cabeça. E vamos colocando enchimento. Opa, aí olha, fica retinho, ele fica reto, a base. Por isso que é bom, a não ser que vocês comprem daquele papelão Paraná, um que é mais grossinho. Aqui na cidade que eu moro, eu só acho esse. Ele não é fininho não, gente, mas ele não é grossinho ao ponto de não ficar ovalado embaixo na hora que você enche demais, sabe? Então aí eu prefiro pegar e colar com cola quente, passo bastante cola quente. E aí pronto. A solinha fica perfeita. Essa parte aí de cima vocês não precisam encher até ela ficar tão cheia, tão durinha quanto a base, o pezinho, o tornozelo. Mas assim, é importante que encha, que fique firme, porém macio. Porque essa parte aí é a que vai deixar o bonequinho. Se ela tiver mole, colocar pouco plumante, como que o bonequinho vai ficar sem tombar, né? Vai ficar em pé direitinho. E uma outra coisa, assim, sempre observar, gente, uma perninha sempre tem que estar igual à outra. As duas tem que estar bem cheinha, sempre vai apertando as duas para ver se estão da mesma forma, com a mesma quantidade de enchimento, da mesma forma o bracinho, para não ficar um mais cheinho, um mais murchinho. Aí vocês veem que ele tá bem durinho, tá vendo? A mesma coisa a gente vai fazer com a outra perninha. E aí, feito, a gente fecha com pontinhos invisíveis. O corpinho em cima, fechou com um pontinho de alinhavo, como se fosse um fuxico. Puxou, arrematou com vários nós. Você tá vendo que o corpinho ele tá bem durinho, o pescocinho bem durinho, para não dobrar na hora que a gente for tá colocando aí a cabeça, né? O bracinho também fechadinho. O bracinho que nessa parte de cima aí do ombrinho não precisa encher muito, pode deixar mais macio. A cabeça sem nenhuma ruguinha. Aí tem que estar retinho dos dois lados, porque quando você não enche essa parte, ele fica como se tivesse um queixinho e as ruguinhas em volta. Então você vê aí, ó, colocou o dedo assim, ele ficou todo reto, olha, é o ponto. Faz um buraco no meio, assim, vai empurrando o plumante para os lados. Para facilitar na hora que a gente for estar colocando aí no corpinho. Na lateral da costura, nunca passe a agulha na costura. Passe depois da costura. Um dedinho à altura da pontinha aí do pescoço para baixo é um dedinho.
introduziu a agulha na abertura da cabeça e saiu lá no topo. Pegue a outra ponta do cordão, passa no agulhão. Não deixa a agulha pegar, gente, nesse tecido que fica aí, ó, abre, tá vendo? Não deixa pegar não, porque depois, na hora do acabamento, fica feio, se acontecer. Puxou, empurra aí o tecido para dentro, ajeita o pescocinho aí na abertura da cabeça. E agora a gente vai e amarra. Bem apertado. Aí, tá vendo? Fica certinho. Puxa, para não ficar frouxo, senão a cabeça fica folgada, pode sair mostrando o cordão na lateralzinha do pescoço. Então, puxe mesmo, deixe bem ajustado. Dê vários nós, 4, 5 nós. Depois entra aí onde costurou, pertinho aí da linha, e sai aí atrás da cabeça com a agulha. Passa as duas pontas do cordão no fundo da agulha e puxa a agulha. Puxou o cordão, deixou ajustado, corta. Pronto, não fica sobra de cordão lá em cima no topo da cabeça que pode vir tá desamarrando futuramente. Agora pode ajeitar, se ficar indo um pouquinho de sobra do tecido, ajeita com o fundo de um agulhão. E aí, gente, pronto, encaixadinho. O rostinho. Põe a fita métrica. Então, como deu 12, marco 6. O meio do rostinho. Segura, vê se tá na mesma altura, as laterais, para ficar uma linha reta, pra gente tá desenhando o rostinho do Pedrinho. Passou. A gente usa a caneta fantasma, gente. Eu sou assim, sabe, apaixonada. E deu uma embaçadinha aí, pronto, voltou. Marcou o meio. Gosto de fazer o rostinho assim, gente, olha, embaixo mesmo. Ele fica bem mais harmonioso depois que a gente põe o cabelinho. Eu usei para ir, porque como eu quis o olho do Pedrinho, um olhão bem redondo, eu usei essa régua. Essa régua não, gabarito. Gente, eu tenho um tempão que eu tenho, e assim, uso bem pouco, só usei mesmo. E aí eu fiz o olho dele assim, bem redondo, grande, porque eu queria um olhão. A linha reta que eu tracei, ela é bom porque você deixa o olho, você com ela, você consegue medir direitinho e deixar os olhos na mesma posição, para não ficar um mais para cima e um mais para baixo. Aí o narizinho, só uma curvaturazinha, a boquinha só um tracinho. O cílio, como se fosse um Vzinho deitado, porque é um menininho. A sobrancelha, um risquinho. Um tracinho acima dos olhos. Pronto. A base do rostinho é essa, gente. Já voltei aqui mostrando como pintar. Eu pinto com caneta permanente. Essas canetas, marcador de retroprojetor, marcador de CD. Ela nova, gente, não é bom você usar lá o comprou e usou, não. Você sempre enxugue a ponta com pano antes, bastante, até ela não ficar soltando muita tinta.
porque na hora que você for pintar o olhinho, aí ela expande no tecido e vai manchar teu olho. E aí você vai perder a cabecinha do boneco. Aí pinta a parte interna do olhinho. Aí eu vi que ela já estava mais clara, aí eu peguei outra. Que essas também da Pilot. Gosto também muito dessas canetas. E aí vai pintando com cuidado para não ultrapassar a linha. E se você se sentir insegura, pode deixar uma sobrazinha, quer dizer, o olho pintado um pouquinho menor, pode deixar com a bordazinha da caneta fantasma, e aí depois você completa, não com essa caneta, mas a micron preta, porque como ela tem a ponta bem fininha, então você não corre o risco de borrar. Estou mostrando aí a micron, a 005, que é a mais fininha. Aí você vem, olha, e vai tirando as imperfeições, completando, porque aí você não vai borrar, que ela tem a pontinha tão fininha, que aí seu olho fica mais bonitinho, fica mais preciso. Com cuidado, vá girando a cabeça e vá preenchendo ainda as partezinhas que faltam, consertando alguma imperfeição, para deixar esse olho mais perfeitinho possível. Aí preencheu tudo bonitinho, você vê assim, né? Mas, gente, eu sou fã de um olhão assim. Quando eu fiz o projeto, nossa, fui desenvolvendo, falei assim, não, gente, eu tenho que fazer um boneco com olhão. E me veio o Pedrinho para fazer, e eu fiquei apaixonada. Cobre os cílios. As sobrancelhas. As sobrancelhas, gente, não pode assim dando um risquinho. Não precisa você fazer aquela sobrancelha, aquele traço reto. Não. Aí a sobrancelha preenche. Sempre olhando assim se uma tá bem parecida com a outra, deixar o mais parecido possível e pronto. Depois que você pegar o jeito, as meninas que são aí iniciantes, né, no processo da bonecaria aí, né, quando pegar o jeito, nossa, vai embora, voar. Porque fica tudo muito simples, muito fácil, muito rápido e muito gostoso de fazer. Tinta PVA, gosto de usar porque ela seca bem mais rápido que a tinta de tecido. Um paninho para você ir limpando. A pontinha fininha. E aí vai fazer um risquinho, uma meia lua, vamos dizer assim. Com cuidado, pouquinha tinta.
Gente, eu fiz uma meia lua assim, mas depois não gostei não, viu? Quando isso acontece, o que é que você faz o seguinte, não faça essa meia lua até embaixo. Você sempre deixa uma partezinha preta aparecendo embaixo, porque você pode consertar isso sem precisar descartar a carinha do boneco. Você pega o marcador permanente preto e pinta de novo, passa por cima da tinta branca, mas assim, passa por cima da tinta branca depois que ela secar. E aí volta e faz o olhinho de novo. Aí fiz só o tracinho assim, só a meia lua, sem fazer o esfumaçado. Eu achei que para o boneco Pedrinho ficou mais bonito, sem esfumaçado. Com cuidado, a parte fininha do boleador, fez a meia lua na parte de baixo do olhinho. Agora a gente vem para fazer o pontinho de luz. Um maior, sempre olhando se estão do mesmo tamanho, e vá assim apertando. Limpa o pano, que às vezes fica tinta na lateral da pontinha do boleador e aí pode manchar, borrar. E o pequenininho do outro lado. Aí, gente, olha, ficou risquinho. Tá vendo? Pintou, foi. Pontinho de luz na bochecha, não poderia faltar, né? 3 pontinhos. No outro lado, a mesma coisa. Secou, passou o ferro quente, o rostinho do Pedrinho tá pronto. Aí, já passei o ferro quente. Tá prontinho. Vamos pôr o bracinho. Marca aí o ladinho do ombrinho, olha, ficou na altura. Você viu mais ou menos onde é que ia encaixar. Atravessa a agulha. Pega o outro bracinho, atravessa pela parte interna. Coloque um do lado do outro para você ver onde foi que atravessou o primeiro. Atravessa. Põe o botão. Aí ficou do ladinho errado. Aí eu vim e refiz. Tô ali tirando foto, gente, para pôr na apostila. Atravessei do outro lado da costura. Nunca na costura, gente, para não arrebentar. Daqui a pouco tá aí o bonequinho sendo desfeito porque a costura arrebentou. Outra foto. Puxa
atravessa o outro bracinho, puxa a agulha, coloca o botão, amarra e puxa para ajustar. Viu que estava ajustadinho, sem estar apertado para não marcar, apertar demais para não ficar marcado. E aí pronto, deu nó, cortou, passou um pouquinho de cola quente para colar a pontinha do cordão no botão. Pronto. Fazendo isso ele não desfaz, gente. Porque como ele tem uma cera, né? Ele pode ir desfazendo, movimentando o bracinho para cima e para baixo, né? Como é articulado. Então, desse jeito ele não solta. As perninhas a gente não vai colocar no corpo agora. Primeiro a gente vai fazer o sapatinho. Uma vez no tricoline, uma vez no Microsoft. Riscou. Costurou a parte de cima e vem também uma aberturazinha aqui embaixo aí. Nessa parte, aí costurou até aí essa marcação. Em cima e desce a costura na marcação. Aí. E desce na marcação. Não, coloquei ao contrário aí, viu, gente? Aí. Tecido direito com direito, unir costura com costura. Microsoft com Microsoft, tricoline com tricoline. E passa a costura. A mesma coisa, o outro sapatinho. Tricoline com tricoline, Microsoft com Microsoft. Passou costura, desvira. Desvirou, deixou as costuras tudo assentadinha. Faz a mesma coisa com outro sapatinho. Põe o sapatinho no pezinho. É mais prático fazer o sapatinho na perninha sem pôr no corpo. Tem boneco que eu já fiz no corpinho, mas assim, como eu tenho mais prática, eu vou fazendo, mas assim, para quem é, principalmente para quem é iniciante. Porque tem que estar virando para lá e para cá, então sem o corpinho é melhor. Aí vestiu, deixou na altura desejada. A sobra de tecido para estar alinhavando é 1,5 cm, mais ou menos. Não põe mais que isso, que não tem necessidade. Alfinete em volta para poder estar segurando esse sapatinho no pé, para um não ficar mais alto que o outro, porque na hora que você for puxar o alinhavo aí, o sapatinho desce. E, estando alfinetado, ele não desce. Alinhava em volta, pegando o Microsoft e o tricoline. Não pegue um tecido só, gente. Pegue os dois. Aí quando você faz só a perninha sem tá o corpinho da boneca, fica mais rápido, até para fazer o sapatinho. Aí eu só tava mostrando que tem que pegar tecido e tricoline.
Eu gosto muito de fazer esse sapatinho assim, porque ele já fica no tamanho certinho do pé. Alinha o todinho em volta, puxa. E assim, puxa até só ficar ajustadinho. Não puxa demais não, porque você vai puxando e aí pode apertar demais e quando você tirar que for vestir, ele fica como se estivesse apertado no pezinho do boneco. E não é essa a intenção da gente, né? É vestir e tirar o sapatinho, calçar e tirar o sapatinho sem ter nenhum problema. A solinha encapou com tricoline e vamos dar pontinho invisível com linha de poliamida, você pode usar a linha comum também. Pontinho no sapato, pontinho na solinha. Sempre procurando pegar, gente, os dois tecidos, o tricoline e o microsoft. Não pega só por cima, não, pra ficar com acabamento também melhor e não ficar só a parte de cima costurada, só a parte do microsoft, ficar os dois. Vai dando volta, até dando os pontinhos em volta do sapato até completar. Completou, puxou, ele fica certinho, nem precisa de uma rendinha. O sapatinho de bonequinho mesmo, de bonequinho menino, eu não coloco acabamento, eu faço sempre com microsoft por isso, ou soft, ou microsoft, ou malha, porque não precisa de estar pondo uma malha grossa, não precisa estar pondo acabamento. Aí tirou do pezinho, você viu a facilidade que foi. Cortei uma solinha no microsoft, no tecido da solinha do pé, no tecido que no molde da solinha do pé. Passei cola quente dentro do sapatinho, com cuidado, né, gente, para não estar passando a cola no sapato e tá mostrando os resquícios de cola. Passou um pouquinho, e outra coisa, só um pouquinho mesmo. Colou. Pronto, o sapatinho tá com acabamento. A gente agora vai estar fazendo o cadacinho. Deixa eu só pôr a solinha de microsoft no outro. Como se fosse fazer uma palmilhazinha. Põe ele, vá colando, assim, apertando com os dedos. Para o cadacinho do Pedrinho, gente, eu usei lã de tricô. Lã comum. Que ele fica grossinho e não fica assim grosso ao ponto de não estar passando no tecido. Então ele passa com facilidade a lã e fica bem bonitinho o cadacinho com lã. Na pontinha da lã você faz um nozinho para essa lã não ficar desfiando. Pode estar marcando aí os pontinhos com... São 3 pontinhos de cada lado com caneta fantasma. Aí eu fiz no olhômetro mesmo. Mas você pode estar marcando 3 pontinhos de cada lado na mesma altura. O ruim da lã, gente, é só isso, na hora de passar no fundo da agulha. Porque também quando você pega uma agulha que é muito larga... Passei um pouquinho de cola para deixar a pontinha mais durinha. Pronto. E aí na verdade eu só fiz só 2 furinhos de cada lado. Como o sapatinho é menorzinho. Aí, gente, ó como é prático para calçar. Ajeita no pezinho. E amarra o cadacinho.
Quando você puxa muito aquele alinhavo na base da sola, ele fica apertado e aí na hora de... Quando você está fazendo o sapatinho, ele fica bom, mas quando você precisa tirar e depois calçar o sapatinho, ele não fica muito legal não. Aí dá um nozinho, eu dei 2 nozinhos aí. Opa, soltou. Aí corta a pontinha, pronto, faz a mesma coisa com o outro lado. Prontinho. Ó, a coisinha mais fofa. Vamos agora colocar as pernas no corpinho. O fundinho ficou a solinha, olha, ficou poazinho, ficou um amor esse sapatinho. Vamos pegar, levanta o bracinho para facilitar pra gente. 2 botões iguais a do bracinho, né, gente? Cordão encerado. A gente vai colocar as perninhas em pé, uma ao lado da outra. Segurar um pouquinho para não... E aí, você vai medir aí 2 dedinhos. Agora sim, gente, olha, eu tenho a mão pequena. Então, é mais ou menos 2,5 centímetros. Furou bem no meio da perninha. E aí você puxa a agulha, assim, você põe, aí porque tá medindo para ficar no meio certinho, na mesma altura. Que entrou é a mesma altura de saída. Aí você vai para marcar, ó, na outra perninha para que fique na mesma altura. Se você dobrar a outra, talvez o furinho saia no meio. Você encostar virando, entendeu? Por isso que eu não viro. Eu tento encostar sem virar a outra perninha que já tá com agulha e sai lá na outra perninha. Pronto. Você viu aqui, olha, tá as duas na mesma altura. Achei que ficou alguma coisinha errada. E assim, esse aqui eu fiz bem detalhadinho assim pra vocês. Pronto, agora ficou certinho. Pra vocês verem. Pois é, eu faço dessa forma a perninha. Eu prendo dessa forma, porque eu acho que fica mais fácil. Marquei. Tô fazendo isso aí pra marcar, gente. Você pode estar pegando, botando alfinete ou passando a caneta fantasma. Passa de um lado, do outro, apesar de que já tá a marcação da agulha, né? É porque eu não prendo a perninha no corpo com o boneco em pé, não. Eu prendo deitado e sem marcar nada, assim, porque já tá aí com a marcação, então não preciso tá botando ele em pé, botando... Eu só atravesso a agulha, boto o botão, puxo, ajusto o cordão, arremato, ponho ele de pé. É muito mais prático. Vejo aí a altura nessa lateralzinha aí. Se ficar muito embaixo, a perninha fica muito junta. Se ficar muito lá em cima, a perninha fica muito aberta.
Então, aí, olha, fica junto, como eu tava falando. Se botar, essa aí é a altura. Se botar lá em cima, aí vai apertar, a perninha vai abrir. Vai ficar essa parte de cima da coxinha pontuda e quando a gente veste a roupinha às vezes aparece. Então aí no meio. Até mais pra cima um pouquinho. Atravessou. Antes da costura. Passou pro outro lado. Observa só se tá na mesma altura de onde o ponto, onde a agulha entrou. Tá na mesma altura. Sai com a agulha. Só tá tirando foto, gente. Aí do lado do... Gente, eu usei a marcação, só que eu coloquei a perninha mais pra cima um pouquinho, porque eu achei que ela ficou muito embaixo. Então, como eu falei pra vocês, é 2,5 centímetros mesmo a partir da costurinha aí, olha, da coxinha. Em cima aí, onde tá a costura da perninha, nessa partezinha de cima. 2,5 centímetros. Aí atravessa, pega o botão, passa no cordão e volta lá para outra perninha. Só essa partezinha que é chatinha, que a gente tem que estar com a agulha, como o plumante ele não deixa, né, a gente atravessar retinho. Aí eu resolvi voltar já e passar a agulha, depois eu pego a perninha. E você vê que a distância entre um cordão e outro aí, na hora que a gente atravessa, não é grande não, gente, ele é só menos de 1 centímetro, é meio centímetro. É a distância dos buraquinhos do botão mesmo. Ah, outra coisa, se você não encontrar botão de 2 furos, pode fazer com de 4 furos e você só usa 2. 2 furinhos, claro, né? Mas é possível fazer. Aí, ó, como ficou perfeitinho. Puxa, ajusta e amarra. Dei vários nós, uns 3 ou 4 nós. E passa, corta o cordão e passa a cola quente. Aí ficou em pezinho. Corta deixando 2 pontinhas de 1 centímetro. Pra gente tá colando ela na lateral com cola quente. Só passa a colinha um pouco até ela colar no botão, as pontinhas. A gente vai fazer o cabelinho.
Gente, eu sempre coloco na apostila assim, mais ou menos a quantidade de tufinhos, porque tem gente que gosta do cabelo, eu mesmo eu gosto bem juntinho, bem cheio, então eu uso quase o novelo todo. Para a cabeça de se for um boneco menorzinho como o Pedrinho, ainda ficou ainda um pouco de lã, mas assim, aí enrolei na mão, 3 dedos, 4 dedos na verdade, tirei, amarrei no meio e fiz os tufinhos. E aí tem pessoas que gostam do cabelo, não gostam assim tão cheinho. Então o novelo dá para fazer 2 cabelos. Eu gosto, então por isso que eu sempre coloco assim mais ou menos, porque tem gente que eu gosto do cabelo cheio, então eu gasto mais lã. E aí você marca como você quer, você posiciona primeiro assim, vê, entendeu? Eu gosto mais o rostinho mais fechadinho. Então aí eu colo mesmo próximo às sobrancelhazinhas. Essa parte com os nozinhos eu sempre colo para baixo. Aí para ficar assim, fechadinho. Ponho cola quente no meio, bem no lugarzinho do nó que eu dei. E venho e tento colar da forma que eu tinha posicionado. Ficou mostrando um pouquinho da cola, eu fui empurrei para debaixo do cabelinho. Nunca tira assim, gente. E aí, no caso, empurra para debaixo do cabelinho. Porque quando você for tirar, às vezes, diminuir aí as pontinhas, ela arrasta ela e ela acaba sujando o tecido. Colou o outro tufinho e aí a gente vai descendo para a lateral. Aí você primeiro posiciona. Eu gosto sempre de estar fazendo isso. E você vai colando assim, ó, gente, peraí que eu vou te mostrar. Um na vertical, um na horizontal. Um na vertical, um na horizontal. Ele fica mais bonitinho quando a gente faz isso. Vai colando dessa forma. Aí porque vai preenchendo, tá vendo? Essa curvinha que fica do nozinho que a gente faz. Aí preenche uma lateral, depois a outra e vem pro fundo da cabeça. Aí uma lateral. Eu já adiantei. Aí a gente vem para fechar a outra. Gente, eu gostei muito desse bonequinho com zoião, como dizem. Ficou lindo esse olhão grandão. Aí preenchi a frente, aí volto e preencho o fundo da cabeça. Eu gosto muito dessa cabeça, gente, com a parte de trás ovalada, porque além de ser ovalada, assim, que encaixa no pescocinho, por conta do acabamento direitinho que fica muito bom, muito fácil também de colocar. E fica com a cabecinha redondinha.
Não fica aquele boneco com a cabecinha batida. Ele fica aí, ó como fica muito fofo. Ah, gente, ele ficou muito cabeludinho, ficou lindo. Ai, ó, quanto cabelo. Vamos fazer o boné. O boné do Pedrinho, uma vez no Microsoft, uma vez no Tricoline, tecido direito com direito, riscou, costurou a parte externa, recortou, desvirou, vincou a parte do tricoline para ficar toda sentadinha, costura. A gente reserva e vamos fazer o corpinho do boné. O molde, risquei 4 vezes no Tricoline, 4 vezes no Microsoft. Aí vocês viram o tamanho certinho do molde. Agora a gente vai unir. Bota tecido direito com direito e passa uma costura, unindo essas duas laterais que eu mostrei para vocês. E depois vai unindo um a um. Passando a costura na parte de cima e na lateral. Na parte de cima e na lateral. Depois, por último, fecha a parte de cima e a lateral, deixando o corpinho do chapéu fechado. Aí, vou fechar agora a outra para vocês estar observando direitinho. Fechou, desvirou. Corta esse excessozinho de linha. A parte em tricoline faz a mesma coisa. Eu desvirei ali, gente, o de Microsoft só para estar vincando essas pontinhas, tá? Coloca direito com direito, deixando o avesso para a parte externa. E posiciona costura com costura, Tricoline e Microsoft. Posicionou, pega a aba do boné, dobre ao meio, achou o meio, faz um pique, para tá marcando esse meio, e aí a gente põe a aba do boné dentro do corpinho do boné aí, entre os tecidos, entre o Tricoline e o Microsoft, e posiciona o meio da aba com a costura. Vai ficar costura do Tricoline, aba, costura do Microsoft. Aí eu coloquei Microsoft com Microsoft, a aba, e Tricoline com Tricoline. Vai ficar a parte externa toda Microsoft e a parte interna, aba e corpinho do boné, Tricoline. Une os tecidos direitinho. Ai, gente, dei uma furadinha aí, mas normal. Quem nunca? E vai alfinetando. Quem preferir pode fazer um alinhavo, mas assim, não tem necessidade não, gente, é bem simples, só alfineta. Aí dessa parte alfinetada até a costura, essa próxima costura vai ficar sem o alinhavo. Você vai alinhavar a partir da costura. Aí, tá vendo? Vai ficar, essa parte vai ficar dos dois lados. Aí você vai fazer o alinhavo a partir dessa costura. Sempre observando, gente, se tá costura com costura, viu? E os tecidos, os dois na mesma altura, para não dar nenhuma diferença na hora que você for desvirar e ficar costuras repuxando ou franzidas.
porque um lado ficou maiorzinho do que o outro. Então sempre procura estar colocando, unindo os tecidos direitinho. Pronto, chegou na costura, puxa um pouquinho para estar franzindo até chegar no tamanho da circunferência da cabeça, mas não deixa o boné apertado não, gente, viu? Se quiser estar medindo, é porque o bonezinho ele fica largo para poder ele ficar flocadinho. Aí eu faço esse alinhavo, ajeita aí para ficar uniforme, né? E aí vem e passa uma costura em volta, deixando uma dessas laterais aí sem costurar, porque é por aí que a gente vai estar desvirando. Costura tudo em volta e termina aí. Para poder a gente estar puxando. Pronto, desvirei tudo. Ele fica todo embutido. A gente vem com agulha e linha e faz esse acabamento fechando essa abertura com pontinho invisível. Pontinho no tricoline, pontinho no Microsoft. Então, assim, deixa esse franzido no tamanho que a circunferência do boné ele encaixe no boneco sem nenhuma dificuldade. Porque se ele ficar apertado, quando você for colocar no bonequinho, ele vai ficar só lá em cima do cabelinho. Não vai ficar na cabecinha inteira, entendeu? Então você só faz mesmo só para ficar flocadinho, diminuir a circunferência, porque ele fica bem mais larguinho mesmo. E eu gosto de medir depois que põe o cabelinho, porque como o cabelo ele é bem cheinho, então depois que tá tudo prontinho, aí você vem, coloca. Para finalizar, usei um botão aí no meio. Para tá dando um charmezinho no boné. Atravessa de um lado para outro, arremata e corta a linha. Sai com a linha debaixo do botão para não ficar nenhuma ponta aparente. E o bonezinho tá lindo. Aí, olha, ele cabe certinho, tá vendo? Na cabeça. Vamos pro macacão. 2 vezes duplo. Vamos unir essa cava maior, tecido com direito com direito. Vai passar uma costura. Isso aí, gente, é a frente do macacão, essa parte, essa cava maior. Costurar a cava maior, a menor não, gente. Costurou, abriu o tecido e colocou um sobre o outro tecido direito com direito, costura as laterais. Costurou a lateral, dessa forma. Faça o acabamento na barra. Acabamento com bainha dupla. Ele é bem simples e bem rápido de fazer esse macacãozinho, gente. Passa a costura. Nas 2 barras. Passou, abre a peça e vem e fecha o gancho. É o cavalo das pernas, como fala. Cavalinho do short, que é as pernas aí. Fechou, a gente vem para o revel, a mesma coisa, a cava maior. Costurou, abre o tecido,
faz acabamentozinho aí embaixo, uma bainhazinha dupla. Aí como fica essa pontinha, só cortar o excessozinho. Para facilitar na hora de fazer essa bainha. Passa a costura. De um lado e do outro. Fecha a lateralzinha. A alça. Tem a medida na apostila. Você faz uma só e corta ao meio, como mostro lá na apostila, divide e pronto, as 2 alcinhas. Agora você vai posicionar a alcinha. As 2 você observa se está na mesma altura. Põe o alfinete. Vem com o revel. E encaixa no macacãozinho. Isso mesmo, gente, dessa forma aí. Ele já sai prontinho. Encaixou, você só tem que ter cuidado para poder alfinetar costura com costura, parte do macacão, parte do revel. E aí, costura lateral, a costura da frente, que a alcinha é pregada na parte de trás, a costura da outra lateral. Passou a costura em volta, um pezinho de máquina, passa a costura em volta e desvira. Puxa de lá de dentro. Vinca. Desvira direitinho. Olha, gente, eu botei também, preguei a alcinha, sabe? Mas depois ficou ruim de vestir. Então, eu só deixei mesmo a parte de trás presa e botei botão de pressão para facilitar na hora de estar vestindo. Tem o molde na apostila, fiz um bolsinho e colei na frente. A blusinha. Tem o molde, você risca no tecido duplo, costura a manga em volta da gola e abertura da frente. Aí tecido duplo, porque também embutida, igual a do boneco Davi. Na verdade, todas essas blusinhas dos meninos dessa coleção eu fiz embutida. Só não fiz embutida da apostila bonequinho de pijama, do boneco Breno. Cortou, abriu ali na abertura. Cuidado para não cortar a costura. Cortou em volta da gola. Faça pique por toda a volta da gola para a costura não ficar repuxando, gente, na hora de desvirar. Principalmente esse tipo de blusa. Porque como ela é uma blusinha, uma camisa toda embutida, qualquer costura qualquer curvatura ou quina costurada que não dá um piquezinho, ela fica repuxando. Costura no risco, a parte não costurada, corta no risco. A parte costurada, acho que eu dei uma embolada ali, gente. A parte costurada deixa a margenzinha de meio centímetro. Parte não costurada, corta no risco.
Na hora que você for cortar, é melhor pôr alfinete, que o tecido fica tanto de trás quanto da frente, fica no mesmo tamanho, facilita na hora de cortar. Aí, corta no risco. Toda parte que não for costurada, corta no risco. A costurada, sabe, né? Deixar essa margenzinha aí de corte de meio centímetro. Recortou tudo, a gente vem para estar desvirando. Desvira aí por baixo da manga aí, gente, a lateral da manga. No início, para quem não tem hábito de fazer essa blusa, eu mesma, primeira vez que eu tentei fazer, nossa, achei muito estranho na hora de desvirar, como é que desvira e tal, mas assim, gente, dá certo. Depois que você começar a fazer as blusinhas embutidas, você não vai querer fazer mais a outra não, viu? Porque é muito prático, acabamento perfeito, e ela é rápida para fazer. Eu acho mais rápido que a outra, que é a convencional. Vinca direitinho. Aí eu não fiz, sabe, gente, pra andar rapidinho aí, pra estar mostrando a vocês. Mas assim, ali mesmo pegou um pouquinho, tá vendo a costura, mas eu voltei e passei na máquina novamente. Ali foi a tesoura que o biquinho da tesoura deve ter pego. Bem próxima à linha, aí descosturou. Passa ferro quente, que ele fica bem vincado. Tá vendo? Sem desvirado certinho. Para costurar essa costura embutida aí. Você puxou essa parte da manga, que aí é a manga, gente. Lateral da costura da parte de baixo da manga. Costura com costura. Lateral, vem para lateral aí. Que aí é a parte, agora que você vai costurar, aí a lateral da manga e vem para a lateral da camisa. Você vai estar passando costura aí até a costura, une o outro ladinho e passa a costura por toda a volta. Vou abrir novamente. Manga da blusa. Abre, costura assim, manga, frente da blusa e costa da blusa, a manga. Abre, une costura com costura. E aí você vai unindo, ó, tecido com tecido. Até o final. Chega nessa quina, une a outra. E passa a costura. Faz isso desse lado, desse aí e aí. Costurou tudo, volta e faz com a outra manga. A mesma coisa. E costura tudo, gente. Assim como tá aí, ó. Une os dois e costura. Acho que deu para entender, né? Costurou, fica assim, gente, ó. Costura com costura, tecido com tecido. E aí, nas quinas, pique. Todas essas quininhas, olha, as 4. Porque se não fizer isso, vai ficar pegando. Ela fica desse jeito. Você olha, nossa, como é que vai dar certo? Vai. Aí também pegou uma aberturinha, eu volto e passo a costura. Deixa eu passar logo. Pronto, vou. Desvira. Que dá certinho. Bota um ladinho da manga por dentro da outra. Aí puxando. Vai com calma, gente, que dá certo. Aí
Aí você chega aí nessa costurinha da manga aí, olha, do finalzinho da manga, e aí você vai acertando, vincando, aí a blusa certinha. Toda costuradinha, costura toda embutida. Deu piquezinho, então não vai ficar repuxando. Agora a gente vai tá fechando a parte de baixo, fazendo acabamento. Você pode estar fazendo em 2 tecidos diferentes, viu, gente? Aí eu fiz porque o intuito foi mostrar para vocês como fazer a costurinha embutida. Vamos agora fazer acabamento. Abre, o tecidinho joga a blusinha costurada toda aí para dentro. Une costura com costura. Como tá aí, costura com costura e deixa uma aberturazinha. Passa uma costura reta, um pezinho de máquina e deixa aí uma abertura de 4 centímetros. Aí, 3 dedinhos, 4 centímetros. Deixa essa partezinha aí para tá puxando todo mundo lá de dentro. Passou a costura. Vamos desvirar. Assim como eu tinha falo, né? Você pode fazer ela um lado de uma cor, o outro lado de outro, um lado poá, um lado liso, um lado estampado, um lado liso. E aí você ter 2 blusinhas em uma só. Põe alguma coisa, um pincel, um cabo de pincel, gente, ó, pra dentro, para poder deixar essa pontinha aí bem acentuada, porque se não fizer isso, depois que fizer acabamento, para estar fechando a abertura, fica difícil. Vá vincando, joga o excesso de tecido para dentro. Vinca. Você vai medir com a outra lateral, ficou um tiquinho maior, então você vem e põe mais um pouquinho de tecido para dentro, uma besteirinha só, gente, que ele ficou só um pouquinho. Aí agora pronto, ó, do mesmo tamanho. Eu prefiro não costurar, ou você dá pontinhos invisíveis, ou usa cola pano. Eu gosto muito de usar cola pano. Faço muito acabamento com cola pano no tricoline. Põe a cola pano, só não use cola quente, viu? Porque a cola quente, quando esfria, ela fica endurecida. Pronto. Eu não gosto também de rebater a costura. Nesse caso aí, eu não gosto. E aí, quem não quer, vem com a agulha e dá os pontinhos. Pontinho invisível. E aí também fica tudo certo. Pronto, a blusinha tá pronta, a gente vai vestir toda e aí como é que fica. Aí o bolsinho, gente, olha, costurei ele no tecido duplo, fiz um pique, desvirei, rebati a costura em volta e colei com cola pano também na frente do macacãozinho. E a alça, como falei,